Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão se cuidando em casa, mantendo a ordem, tentando fazer ao máximo para que não aconteça nada, que esse vírus não se desenvolva nas suas casas? Então, eu sou o professor Juliano. Hoje, nesse encontro, nós vamos ter a nossa segunda aula de geografia. Nós já havíamos tido uma aula anteriormente e vamos dar continuidade, certo? Aqui, pessoal, eu quero começar essa aula fazendo uma breve revisão sobre o que nós tratamos no último encontro, pensando a respeito do conceito que define a geografia. Então, geografia é a ciência que estuda as relações entre a sociedade e a natureza. Lembram que eu havia falado? As relações entre o homem e o espaço em que ele vive essas relações podem ser estudadas justamente por essa ciência que é a geografia. É esse o conceito que define essa disciplina. Seguindo também, nós conversamos sobre a disseminação do coronavírus, né, da Covid-19, no mundo. Lembram que eu havia falado sobre algumas questões importantes a respeito de como que esse vírus se propagou pelo planeta? Eu falei um pouco também sobre a noção do que seriam os continentes, esses espaços, né, essas massas de terra que eram separados pelos oceanos. Falei um pouco da China, que é um país distante. Falei que a China fica num continente, que é o continente asiático. E essas setas vermelhas que vocês podem ver demonstram como que o vírus foi se propagando, foi alcançando outros lugares do planeta Terra, certo? Também vimos, então, conforme eu falei, as ilustrações que vão nos fazer entender como que o mundo se divide, como que o mundo é organizado, como é que essas representações podem nos causar algum significado. A primeira imagem ali, vocês podem verificar, tem um globo terrestre. Na sequência, eu separei ali o continente americano, né? Que é onde o Brasil está localizado. Depois disso, nós vimos o próprio Brasil, né, o nosso país, as separações dos estados, e ali na última imagem menor nós temos o estado do Paraná, que é onde nós vivemos. Tudo isso foi tratado na aula anterior, mas calma, a gente vai continuar falando sobre esses elementos na aula de hoje. E dessa maneira, todos vão estar compreendendo um pouco melhor desses conceitos, certo? Hoje, a nossa aula vai tratar do seguinte: a organização do espaço geográfico e seus limites. O que seria, então, esse tema? Como que o nosso espaço é organizado? Por exemplo, os continentes, os países, as regiões, as cidades. Eu sei que é muita coisa, mas a gente vai vendo uma coisa de cada vez. E o que seriam esses limites? O que define um limite geográfico? Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá? Aqui, prestem atenção. Como os lugares são organizados no espaço geográfico? Percebam, existem várias ilustrações. A primeira, ali no canto da tela de vocês, no canto esquerdo, eu tenho lá a Praia de Guaratuba, uma praia conhecida para os paranaenses, certo? Abaixo, a cidade de Curitiba, uma outra ilustração. Vocês podem perceber os prédios, as residências, as avenidas. A próxima imagem traz quarteirões de um bairro de Curitiba. Olha, prestem atenção. O que essas imagens estão nos trazendo? Quais são as relações que elas podem ter entre elas também? Aqui nós temos a produção de hortaliças em Castro, uma cidade do Paraná. Nós temos a zona rural no Paraná. E também temos a BR-277 em Curitiba. Percebam que essas 6 imagens, elas possuem relações. E é esse o questionamento que eu quero fazer. Eu quero verificar se vocês conseguem
perceber as relações que existem entre esses lugares de acordo com os conhecimentos que vocês já trazem, certo? Ali, eu coloquei a primeira questão, a número 1. Qual vai ser o nosso ponto de partida? Em sua opinião, esses espaços sempre foram assim? Pensem, gente. Quando nós pensamos no espaço geográfico, nós temos que ter uma noção. Nenhuma paisagem é como ela já foi anteriormente, justamente por causa dessas relações entre o homem e esses espaços. Então, as paisagens que nós vimos aqui, que estamos vendo, elas foram de alguma forma modificadas pelo homem. De que maneira? Normalmente, o homem tem uma relação com o meio ambiente que vai trazer conforto a ele. Nós podemos verificar as estradas. Por que o homem necessita da construção de estradas? Para se locomover. Por que nós precisamos, em alguns lugares, fazer o cultivo de alguma plantação ou ou tantas outras coisas? Para nossa alimentação. Então, essas relações são as relações do homem com o meio ambiente, ou seja, com o espaço em que ele vive. Olha só, eu coloquei aqui uma imagem que vai representar justamente essa mudança de paisagem. Eu coloquei lá, antigamente e hoje. Antigamente, ali temos justamente um lugar onde é a divisa entre dois estados, Paraná e São Paulo. Vejam, as pessoas, para atravessar esse lugar, precisavam passar por uma ponte perigosa, né? Olha ali como era difícil. Os meios de locomoção eram muito diferentes do que temos hoje, não eram automóveis, caminhões, ônibus. Olha só, a gente pode perceber carroças, cavalos, enfim. E hoje, nesse mesmo lugar, o que nós vemos? Nós vemos ali uma estrada. Mas vejam, olha a diferença dessa estrada. A gente pode perceber sinalização que indica para onde estamos indo, onde estamos chegando. Temos a construção da ponte, a pavimentação. Verifiquem como que essa paisagem mudou no decorrer do tempo. E isso acontece em outras situações. Vamos continuar vendo? Olha aqui. Ali nós temos uma outra ilustração. Vejam, a mata de araucárias, tão predominante no nosso estado, e hoje, como que é a paisagem da nossa cidade, Curitiba? Ali, o Jardim Botânico, né, que tem nessa ilustração. Olha como é que essa paisagem foi modificada com o tempo. Vocês percebem? Então, esses são os espaços geográficos. Percebam as mudanças que ocorreram nesses espaços. Um outro questionamento aqui, pessoal. Olhem lá. Que relações você pode destacar entre os espaços apresentados nas imagens? Então, vejam, eu coloquei 6 imagens, mas entre elas, pelo menos 2 vão ter uma relação entre si. Vamos verificar. Olhem só. O espaço da Praia de Guaratuba está relacionado a qual outro espaço? Eu coloquei ali isolado o espaço da Praia de Guaratuba. Eu quero que vocês façam um exercício mental agora. Pensem comigo. A Praia de Guaratuba tem uma relação com qual outro espaço que vocês estão verificando aí na tela de vocês? Será que é com a produção de hortaliças lá em Castro? Será que é com o quarteirão de um bairro de Curitiba? Ou será que é com a própria cidade de Curitiba? Vejam ali, eu acho que é uma região bem central de Curitiba, pelos prédios. Ou será ainda que poderia ser com a zona rural do estado do Paraná? Ou também ali eu tenho uma outra alternativa, a BR-277 em Curitiba. Será que esta primeira paisagem, ou seja, essa primeira ilustração, tem alguma relação com as demais? Vamos pensar?
Aqui, ó, gente. Então, a rodovia que leva às praias, então a BR-277, está diretamente relacionada ao próprio litoral. Concordam? É a forma como nós vamos chegar ao litoral. Justamente pela rodovia. Então aí está uma relação, certo? Agora, o espaço da cidade de Curitiba está relacionado a qual outro espaço? Pensem, eu coloquei ali então a imagem do centro ou de uma região central de Curitiba e ali vocês podem perceber que existem outras alternativas, como, olha ali, a produção de hortaliças em Castro, quarteirões de um bairro da cidade ou a zona rural do estado do Paraná. Com qual outra imagem, com qual outro espaço que a cidade de Curitiba se relaciona? Isso, se você pensou que ela se relaciona com os quarteirões do bairro, está certo. Curitiba é formada por diversos bairros. Então, esses espaços compõem o nosso município, a nossa cidade, a cidade de Curitiba. E aqui, mais uma questão. De que forma o espaço da zona rural de Castro está relacionado ao espaço da plantação de hortaliças? E esse questionamento? Como que vocês podem pensar nessa relação? É simples, não é mesmo, gente? Olhem, se eu planto em um determinado espaço. Um sítio, uma chácara, e esse lugar vai ficar numa zona rural, num lugar onde é destinado à plantação. Não é uma área urbana, no meio da cidade. É um lugar mais afastado. Por isso, a relação entre esses dois espaços. Então, eu vou dar uma lidinha aqui e eu gostaria que vocês acompanhassem nessa definição de espaços e limites. Vamos lá? Os rios, os mares, as árvores, as pessoas e tantos outros elementos ocupam um espaço sobre o planeta Terra. Esse espaço pode ser um campo agrícola, uma cidade, um shopping center, uma ilha ou um deserto. O espaço pode ser tão pequeno quanto um grão de areia ou tão grande quanto uma praia. Percebam então essa relação: grão de areia e praia. Vejam, um grão de areia ocupa um espaço no nosso mundo. A praia também. O grão de areia é bem pequeno. A praia já não, ela é bem grande. Percebam então essa relação. Eu não tenho um espaço dentro de outro? Conseguiram então enxergar, visualizar essa relação? Continuando. Aqui eu tenho ali naquele quadrinho azul uma definição muito importante para os nossos estudos. Limite é um ponto ou uma linha que pode ser visível ou não, determinado para marcar a divisão entre os espaços. Olha que legal, ali a gente está falando de limite. Então, o que será que essa palavra limite tem a ver com espaços? Eu acredito que vocês tenham essa noção já muito internalizada na vida de vocês. Vamos verificar? Eu coloquei uma foto ali de uma sala de uma casa. Vejam, de que forma que essa sala da residência, da moradia, está relacionada à própria moradia. Ela não apresenta alguns limites? Vejam, os limites da sala são compostos pelas paredes, que separam os quartos, os demais cômodos, como a cozinha, o banheiro. Depois, nós pensando na casa, nós também podemos verificar a existência de outros limites. Olhem só, o que separa, qual é o limite entre uma casa e a rua? Poderiam ser os muros, o portão, esse é um limite, certo? Depois, nós temos os limites que separam, por exemplo, as ruas, formando talvez um aglomerado, como um bairro, né? Não é mesmo? E por último, todos esses elementos estão dentro de que local, de que espaço? O planeta Terra. Então percebam essa relação entre limites e os espaços. Aqui, no outro questionamento, eu tenho ali
Onde estão os limites desta moradia? Vejam que eu circulei ali em vermelho e eu quero que vocês reflitam. Essa moradia, essa casa, ela possui algum limite entre ela e o espaço que é exterior? Vamos pensar um pouco aqui, gente? Quem que tá ali? Quais são os limites dessa casa? A gente pode perceber que ali temos uma rua, não é uma casa só, são várias casas, mas eu tenho que pensar. Se eu moro nessa casa que está circulada ali, eu tenho, eu posso ir além do meu limite? Percebam que nessa ilustração, nessa foto, não há muros. Mas mesmo assim, nós, pelo nosso conhecimento, sabemos da existência de alguns limites. Vejam, eu tenho uma casa ao lado, do lado esquerdo, eu tenho uma casa do lado direito, eu tenho o fim do meu terreno, porque talvez tenha uma outra casa atrás que não aparece nessa imagem, eu tenho a própria rua, a calçada. Então, existem ainda, mesmo nessa casa que não está murada, separada por muros, eu consigo perceber a existência de limites, certo? Olhem só. Então, eu tenho um limite, que é o meu vizinho do lado esquerdo. Eu tenho um limite, que é o meu vizinho do lado direito. E tenho também a rua. Percebam ali aquelas setas indicando esses limites. Isso vocês conhecem. É um conhecimento que vocês trazem consigo, certo? Continuando. Um espaço contido dentro do outro. A escola, as casas, as lojas, as indústrias, o campo de futebol, enfim. Todos os espaços que fazem parte do nosso dia a dia compõem outro maior, que pode ser o bairro, que compõe uma área maior ainda, e assim por diante. Vejam, eu sempre na cidade vou ter um espaço que está localizado dentro de outro espaço. Vejam comigo. Olha aqui, eu tenho certeza que até essas imagens podem ter alguma referência para vocês. Ali eu coloquei um estádio de futebol, todo mundo conhece esse estádio da nossa cidade. Tenho uma rua do bairro, né? E por último, eu tenho o próprio bairro fotografado de cima. Então, vejam, o estádio está dentro, ele fica localizado num quarteirão, numa rua. Depois, a soma desses quarteirões que formam, a soma desses quarteirões vão dar sentido àquilo que nós chamamos de bairro. Percebam aí o lugar onde vocês moram. Não existe a rua que tem para cima da sua, uma outra rua abaixo. Então, essas ruas, elas vão compor o bairro onde moramos. Então, olha só aquela relação de um espaço dentro de outro maior. Concordam? Eu trouxe aqui alguns exercícios que vão fazer a gente compreender essa ideia um pouco melhor. Vamos continuar. Vamos pensar sobre a representação ao lado. Vejam, eu trouxe uma figura, essa figura ela vai trazer justamente essa noção daquilo que nós estamos discutindo. Percebam, tem uma esfera amarela, dentro dessa esfera amarela eu tenho outras esferas verdes, um pouco menores, e dentro dessas esferas verdes eu tenho outras esferas azuis, e numa delas eu até coloquei umas esferas bem menores, outras esferas menores que são as vermelhas. Percebam essa relação de uma coisa dentro da outra. A primeira questão aí. Por enquanto, pessoal, eu não pedi para vocês escreverem. Eu tenho certeza que vocês já separaram o caderninho de vocês. Eu vou pedir para vocês escreverem mais à frente. Por enquanto, vamos fazer esse exercício mentalmente. O maior espaço está representado com a cor. Que cor que é representado pelo maior espaço? Então, pensando que essa esfera é um espaço. Qual é a cor que representa o maior espaço? Pensaram? Isso mesmo. A cor amarela representa o espaço maior. Vejam, olha o círculo ali, gente. Então, esse representa um espaço maior. Depois, eu tenho uma outra questão. As áreas em azul estão dentro das áreas representadas pela cor. Pensaram? Vejam, as áreas em azul estão dentro de outras áreas representadas pela cor. Que cor é essa? Verde.
Isso mesmo. Então, de novo, a relação dos espaços, os limites e como que um espaço está localizado dentro de outro. Mais uma questão. Qual é a cor do menor espaço representado? Vejam, eu coloquei várias esferas com cores diferentes, mas ali eu coloquei um desenho com uma cor diferente e ele está dentro de todos os demais espaços. Qual é a cor desse menor espaço que está representado? Vejam aqui. Onde será que está? Está por aqui, né, gente? Ali, então, ó, é a cor vermelha. A cor vermelha, então, representa o menor espaço dentro de toda essa ilustração, certo? Vamos continuar? Agora, eu trouxe ali a representação do Brasil. Todo mundo, em algum momento, já viu em algum livro aí da escola o Brasil, né? A representação do Brasil. Até na aula anterior, como eu tinha dito agora na revisão, nós vimos a representação do mapa do Brasil. Então, olha só, a linha azul, nós temos o Brasil é dividido em 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal. Os estados, vocês podem relacionar. Nós vivemos num estado, o Paraná. E além do Paraná, nós temos mais 25 estados no nosso país. Eu tenho uma peculiaridade. Além desses 26 estados, nós temos o Distrito Federal, que é um lugar específico do país. É a capital, onde fica a capital do nosso país, Brasília. Vejam aqui o mapa, a representação do Brasil, com cores diferentes, definindo onde estão localizados cada um dos estados do nosso país. Cada um deles está representado com uma cor no nosso mapa. Vejam que com letra maiúscula eu tenho o nome do estado, olha lá. Vamos exemplificar ali com o estado do Rio Grande do Sul. Olha lá, letra maiúscula, Rio Grande do Sul. E ali, um pouquinho menor, eu tenho Porto Alegre. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, certo? Verifiquem. Então, se eu tenho a capital é uma cidade. A cidade fica dentro do estado. O estado fica dentro do país. Vamos verificar? Eu vou fazer uma verificação com essa mesma representação. Olhem só. Então, eu coloquei esse círculo vermelho e esse círculo está demonstrando ali que todo esse espaço aqui é o nosso país, o Brasil. Depois, eu tenho um círculo menor destacando o nosso estado, o Paraná. Vejam, olha só ali, ó, Paraná. Perceberam a relação do maior e do menor? Depois, nós temos um município. Que município é esse? A capital, no caso ali, que está destacada, que é Curitiba, a nossa cidade, certo? Então, conseguiram perceber que, da mesma maneira que aquela ilustração anterior, eu tenho um espaço dentro de outro. O exercício número 5 pede o seguinte, pessoal. Complete a legenda com as informações abaixo. Eu tenho um retângulo e nesse retângulo eu tenho alguns nomes. Estado, país, bairro e município. Esses 4 elementos, eles vão compor essa nossa legenda. Seguindo essa ilustração que a gente já viu anteriormente, como nós poderíamos completar esta legenda aqui, ó? Vejam as cores a cor amarela, verde, azul e vermelha. Essas 4 cores, elas vão nos dizer onde que estaria cada um desses elementos. Estado, país, bairro e município, que é a mesma coisa. Aqui seria a mesma coisa que cidade, né? Então, vamos pensar. A cor amarela, a parte maior, o espaço maior. Então, o que seria esse espaço maior?
o que seria então a cor verde, que são esses espaços um pouco menores do que é esse espaço amarelo. E a cor azul, ainda esses espaços ainda menores do que os espaços representados pela cor verde. Finalmente, os espaços da cor vermelha. Pensaram aí? Lembrem que eu não pedi ainda para vocês escreverem. É um exercício mental. Vamos resolver essa questão juntos? Olhem lá. Então, a cor amarela é o país. Vejam, coloquei o país lá de cima, eu coloco ele aqui embaixo. Ó. Por que é o país? Porque essa área é maior, é um espaço maior. Depois, eu tenho o estado, representado pela cor verde. Olhem só, aqui o estado. Seguindo, eu tenho representado pela cor azul o município. Vejam que os três elementos já foram, não é mesmo? O município. Mas ainda restou um, o bairro. Nós vivemos em bairros, não é mesmo? Os bairros compõem a cidade. Então, esse último elemento foi representado pela cor vermelha. Então, ó, o amarelo seria o país. O verde seria o estado. O azul seria a cidade. E em vermelho eu tenho vários bairros. Poderia ter vermelho em todas as demais, mas eu coloquei só naquela ali para a gente conseguir visualizar aquilo que o professor está falando. Vamos continuar. O estado do Paraná. Vamos pensar um pouco no nosso estado, lugar onde vivemos, né? Lembram da última aula? Eu perguntei até quem está aí em casa é paranaense. Talvez você não seja paranaense, mas nesse momento você vive nesse estado, não é mesmo? Vamos lá. O Paraná está localizado na região sul do território brasileiro. Possui em sua área uma das maiores florestas subtropicais do mundo, a Mata de Araucária. O estado é composto por 399 municípios, sendo Curitiba a capital. O Paraná, assim como o Brasil, também pode ser dividido em regiões. Esse assunto ainda a gente vai ver mais à frente, mas dentro do nosso país, antes da gente separar os estados, eu também tenho uma classificação desses limites, que são as regiões. Vamos ver ainda mais à frente em outra aula, certo? Vejam, eu coloquei ali uma ilustração do nosso estado, né? Um mapa do Paraná. Tem a bandeira também ali. Vejam que o número era bem grande, né? 399. Cada um desses espacinhos coloridos dentro do mapa do Paraná representa um município. Entenderam? E aqui, se você olha esse mapa, você já consegue localizar o nosso município, a nossa cidade? Interessante, né? É muito legal verificar que uma representação, né, um desenho, pode nos mostrar o lugar onde vivemos. Aqui está um pouco mais com destaque para as regiões, conforme eu falei para vocês. Lembram que eu falei? O Brasil, ele tem os limites definidos pelas regiões, e o nosso estado também. O nosso estado também possui regiões. Só que eu quero dar ênfase nessa aula a uma região em especial, região metropolitana de Curitiba. Nós vivemos em uma cidade que é Curitiba, mas aqui tem um círculo destacando uma região. Vejam que não é tudo isso aqui que está em verde que é Curitiba, mas essa região tem um nome específico, Região Metropolitana de Curitiba. Vamos saber mais sobre isso? A Região Metropolitana de Curitiba, RMC, também conhecida como Grande Curitiba, reúne 29 municípios do estado do Paraná. 8 desses municípios são vizinhos de Curitiba, ou seja, fazem limite com a capital. São eles: Almirante Tamandaré,
Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo e Campo Magro. Vocês conhecem esses municípios? Já moraram em algum desses municípios? Tem parentes, talvez? Já ouviram falar? Com certeza. Os demais 21 municípios vizinhos possuem uma relação comum de urbanização. Então fica mais claro isso, né? São 29 municípios que compõem essa nossa região. Mas alguns desses são nossos vizinhos. Por quê? Porque eles fazem limite. Eles são vizinhos porque a nossa cidade ela está muito próxima deles. Os demais não. Eles são vizinhos, mas não estão coladinhos, grudados a Curitiba. Eles estão um pouco mais afastados. Vejam aqui por essa ilustração. Vejam que está colorido. Eu tenho lá em branco Curitiba. Eu tenho lá, olha lá, o menor município próximo de Curitiba é Pinhais, não é? E depois eu tenho os demais municípios. Vejam ali, os que não fazem limite são aqueles que possuem uma relação de urbanização. O que seria essa relação de urbanização? É um conceito muito mais amplo. Seria a relação que a nossa cidade, que é a capital, tem com seus municípios vizinhos com o objetivo de permitir que estas cidades acompanhem o crescimento da capital. Por exemplo, o transporte público. Não é importante que exista uma relação entre Curitiba e o município vizinho para que nós possamos nos locomover, chegar com mais facilidade, as próprias rodovias, estradas. Essas são as relações de urbanização que compõem essa região metropolitana, ok? Espaços do bairro. O município se divide em área urbana e rural. A área urbana também é chamada de cidade e a divisão em bairros organiza a sua administração. O bairro é, portanto, uma parte do espaço geográfico, menor que o município. Essa forma de organização ocorre na maioria dos municípios do nosso país. Por que é importante pensar que acontece na maioria dos municípios? Porque alguns municípios não possuem essa área rural. Vejam, Curitiba é uma cidade urbana. Os bairros não possuem a parte rural, essa zona chamada de zona rural, ok? Agora, a parte escrita, pessoal. Vamos pensar aqui sobre essas questões. Eu quero que vocês peguem o caderno, a caneta, o lápis e vamos para o nosso exercício de escrita. Número 1. Eu vou deixar na tela e eu quero que vocês copiem. Considere o lugar em que você vive e complete a sequência. Então, pessoal, esse exercício ele tem uma tabela ali, mas eu não quero que vocês se preocupem na escrita dessa tabela. Podem registrar a resposta logo abaixo, não tem nenhum problema. Número 1. Considere o lugar em que você vive e complete a sequência. Então, país e embaixo coloque o nome do país em que vivemos. Estado, o nome do estado em que vivemos. Município, o nome do município em que vivemos. E, finalmente, o bairro. Cada um de vocês vive em um bairro. Então, você vai completar com o nome do bairro em que você vive. Eu vou deixar agora vocês alguns minutinhos resolvendo essa questão. E eu já volto para completá-lo.
exercício? Vamos lá, espero que você tenha conseguido copiar e anotar. Caso você não tenha conseguido, lembrem que nós temos as reprises e você pode terminar esse exercício, tá ok, pessoal? Vamos lá. País. Colocou Brasil? Isso mesmo, nós vivemos no Brasil. Estado, Paraná. O nosso estado é o Paraná. O município. Como é o nome do nosso município, pessoal? Curitiba, certo? E finalmente, eu coloquei um ponto de interrogação porque cada um de vocês mora em um bairro. Tem uma lista de sugestões. Vejam, você vai completar com o seu bairro. Eu coloquei ali alguns. Complete com o seu bairro, certo? Hoje, pessoal, nós vamos terminar nossa aula por aqui. Nas próximas aulas, daremos continuidade em nossos conteúdos. Espero que vocês continuem se cuidando aí em casa e espero que tenham gostado. Mandem recados para nós, para as professoras estarão nos repassando, certo? Até lá, pessoal! Tchau!